Olá, boa tarde. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a todos que nos acompanham neste momento. Damos continuidade com a participação da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, SBGC, na KM Week 2025, uma celebração global da gestão do conhecimento. Eu sou Antônio Carlos Mendes, diretor administrativo financeiro da SBGC, e estamos aqui para promover e destacar a importância da GC nas organizações e na sociedade. A KM Week é uma iniciativa da KMGN, Knowledge Management Global Network, uma rede que conecta especialistas e profissionais de GC em todo o mundo. E este ano, de 20 a 24 de outubro, temos eventos em diversos países, incluindo Brasil, África do Sul, Tailândia, Israel, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Índia e muitos outros, todos unidos por um objetivo comum: aumentar a conscientização sobre a gestão do conhecimento e promover sua adoção nas mais diversas áreas. A Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, SBGC, tem a satisfação de participar da terceira edição deste evento global que nos inspira a aprender uns com os outros, compartilhar ideias e apoiar mutuamente a construção de um futuro onde a GC impulsiona a inovação, o sucesso das organizações e o bem-estar social. Para mais informações sobre KMGN e KM Week 2025, acesse a página da KMGN e da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Conosco está a Larissa Turler, jornalista, mestre em comunicação, especialista em gestão de projetos e inovação estratégica, doutora em ciência da informação, com estágio pós-doutoral na mesma área. É coordenadora de disseminação científica da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, pesquisadora e professora do Centro de Referência em Inteligência Empresarial, o CRIA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Larissa nos traz o tema dos dados à disseminação, a estratégia de GC do Observatório Nacional de Blockchain. Com a palavra, a doutora Larissa. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer à SBGC e também parabenizar pelas iniciativas. Não é somente esse webinar, ao longo da semana a SBGC está promovendo uma série de webinars em relação à temática de gestão do conhecimento, né? Como foi falado, recomendo dar uma olhada na programação na página da SBGC, que é uma iniciativa muito importante. A gente está em vários países simultaneamente parando essa semana para disseminar esse tema. Inclusive, a própria SBGC foi referência no ano passado, com a Semana Global do ano passado, com uma quantidade de eventos, e eu acho que é uma iniciativa que merece ser parabenizada, e a gente está levando aí o Brasil, né, junto à semana, assim como o CRI também está realizando, e inclusive a gente, né, nesses eventos juntos. Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade. E aí eu gostaria de compartilhar, agradecer a todos que estão aqui também, e compartilhar aqui a minha tela antes de começar essa temática de hoje. Deixa eu só confirmar, vocês estão vendo a minha tela, certo? Tá. Certinho. Como o Antônio comentou, a temática aqui é dos dados à disseminação, a estratégia de gestão do conhecimento do Observatório Nacional de Blockchain. Eu vou começar, antes de falar exatamente do observatório, falando um pouquinho de blockchain e do projeto no qual o observatório está inserido, né? Bom, falando, eu não sou especialista em blockchain e talvez aqui a gente tenha até pessoas mais especialistas do que eu, mas só para a gente alinhar, a tecnologia blockchain, ela funciona como um livro de registro digital em que as informações ou essas transações são armazenadas em blocos que estão encadeados uns aos outros, né? E cada bloco ele tem dados, né? Que é uma assinatura digital chamada de hash e a referência ao bloco anterior, o que vai garantir a segurança e a transparência. Como esses registros ficam distribuídos em vários computadores ao mesmo tempo, não em um único servidor, fica difícil alterar ou fraudar a informação. Então, a imagem que a gente costuma trazer é até desse cofre transparente, porque isso fala um pouquinho, né? É possível a gente ter transparência, mas é as características da imutabilidade da blockchain.
E, então, a gente tem a segurança, a transparência, imutabilidade, a outra característica é descentralização. Muita gente, quando pensa em blockchain, associa com criptomoedas, com Bitcoin, mas a blockchain ela pode ser utilizada em muitos setores além do financeiro. E aí eu trago aqui alguns exemplos que estão, inclusive, no nossa biblioteca de casos de uso do observatório, só para a gente vislumbrar quais são as possibilidades de uso da blockchain. Um deles é essa escadaria Celaron, que quem é do Rio de Janeiro fica ali na Lapa, quem teve a oportunidade de conhecer. Tem um projeto cultural que tokenizou, transformou cada azulejo num token, um ativo digital, virtual, em que as pessoas podiam adquirir, e com isso eles conseguiram recursos para esse projeto. Um outro projeto, ele promove transparência no processo de arrecadação financeira eleitoral. A partir de doações para a campanha eleitoral, a gente consegue visualizar como aquele recurso ele foi utilizado, porque tem todo esse encadeamento de uso, né, que fica registrado na blockchain. Um outro exemplo é de uma startup que fica, acho que no sul do país, de passaporte veicular digital. Eles vieram com a seguinte questão: quando a gente vai comprar um carro, muitas vezes a gente não sabe o seu histórico, né, de manutenção, enfim. Ou até eles também estão trabalhando com a questão de baterias elétricas. Então, com esse passaporte veicular, eles conseguem ter ali reunidos o histórico, todos os dados do veículo, e que a gente tem a garantia que aquilo é verídico, porque não dá para mudar e alterar e fraudar. Algo que também é muito utilizado é para rastreabilidade. Nesse caso é do atum. A gente tem de vinho, cacau, café, em que é possível acompanhar as informações de toda a cadeia produtiva, nesse caso aqui do atum, saber toda a procedência desse alimento. Muitos até falaram que em relação ao metanol nas bebidas seria um excelente caso de uso, foi até proposto alguns projetos em relação a isso, para você verificar realmente a procedência. E por fim, mais um aqui só para a gente tangibilizar essa ideia de como a gente pode usar a blockchain no dia a dia, vacinas, ficou muito evidente na época de Covid, mas assim, outras vacinas em que é importante manter a temperatura, é, com essa aplicação, é possível garantir que não houve fraude na temperatura das vacinas e seu armazenamento. Então, é mais um exemplo de um projeto que já existe. E aí, falando um pouquinho, né, como surgiu o observatório. O Observatório Nacional de Blockchain é resultado de um projeto chamado Projeto ILIDA, que é uma iniciativa que visa impulsionar o ecossistema dessa tecnologia no Brasil. O projeto ILIA dessa iniciativa tem algumas vertentes, né? Um é fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de aplicações, então tiveram chamadas públicas para grupos de trabalho acadêmicos e para startups desenvolverem é, aplicações e pesquisa nessa tecnologia aqui no Brasil. Também há uma infraestrutura, um testbed disponível para esses pesquisadores testarem essa tecnologia num ambiente seguro, sem custos e fácil de ser é, montado, que futuramente vai ser aberto para todos os pesquisadores que quiserem aplicar para usar essa infraestrutura da RNP. E também essa parte de disseminação, que eu vou falar um pouquinho do observatório. É um projeto que teve financiamento do Programa Prioritário de Informática, Lei de TICs, coordenado pela Softex, executado pelo CPQD e pela RNP. Não sei se todos conhecem a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, onde eu trabalho como coordenadora de disseminação científica. Ela traz a conectividade não só de internet, né, nas universidades, institutos de pesquisa, museus, hospitais universitários, mas também com vários projetos conectando pesquisadores, pessoas da sociedade civil, startups, projetos que envolvem TICs relacionados a ensino e pesquisa no Brasil. É a rede de ensino e pesquisa brasileira, né? Seus países têm as suas redes, no Brasil é a RNP. Na Europa tem a GEAN,
no Chile a Reúna, enfim, cada país tem a sua rede nacional de ensino e pesquisa. Esse projeto ele teve início em novembro de 2023 e vai finalizar em março do ano que vem, o projeto como um todo. E ele já previa, desde o seu início, uma meta de disseminação. Então, o observatório é uma maneira de disseminar não só os resultados do projeto, mas também informações relevantes e confiáveis sobre blockchain, de modo a promover essa troca de conhecimento entre os diversos atores do ecossistema de blockchain. Então, é algo que já está no seu surgimento, já no seu planejamento de ter essa atividade, essa meta de disseminação. E o observatório, ele é recente, né? Ele surgiu em abril deste ano como um canal de disseminação técnico-científica para engajamento. Então, eu vou passar no próximo slide só para vocês terem uma ideia da carinha dele. Podem acessar é observatórioblockchain.org.br. E é uma plataforma pública que tem curadoria, participação, recebendo participação e conteúdo da sociedade, de pesquisadores, que são informações confiáveis sobre o blockchain no Brasil, como eu mencionei, e também por meio de uma comunidade de especialistas em blockchain, vou falar também um pouquinho mais adiante, se propõe a conectar academia, setor público, empresas e startups, promovendo essa troca de experiências e compartilhamento de conhecimento. Então, a gente aqui faz uma gestão da informação, a gente organiza diversas informações que estão em diversas bases, e também a do conhecimento, né? Promovendo essas trocas por meio dessa comunidade de prática, assim, comunidade de especialistas em blockchain. E aqui um pouquinho da home do nosso portal, que vocês terem uma ideia, né? Que a gente tem diversas sessões, que eu vou falar um pouquinho delas, mas na home você já consegue ter acesso a, acho que a gente considera as principais, as de destaque, que a gente está atualizando frequentemente, os casos de uso que eu mencionei, a gente atualiza periodicamente esses aí. Toda semana a gente tem 2 novos casos de uso e a gente tem um formulário para que a gente receba também conteúdo da comunidade, de todos os atores do ecossistema de blockchain. Então, como sessões, a gente tem uma sessão que é a comunidade de especialistas, com o charter da comunidade, um formulário para caso a pessoa tenha interesse em participar, preencher e participar. A gente grava a parte expositiva desses encontros, são encontros que acontecem online de 15 em 15 dias. A parte expositiva é gravada e todas as gravações ficam nessa sessão, assim como a agenda dos próximos eventos. E a parte de debate a gente não grava para que as pessoas tenham mais liberdade de perguntar, e a gente tem, nesse momento inicial, a gente vai para o quinto encontro nessa sexta-feira, a gente tem aproveitado para dar espaço para os grupos de pesquisa, os grupos de trabalho do Projeto Ilíada apresentarem as suas temáticas de pesquisa, os seus resultados até agora, do que foi desenvolvido. E é aberto também, muita gente já está perguntando um espaço para poder falar um pouquinho dos seus projetos, para além desses do Projeto Líder, e a gente também vai ter um calendário para pessoas da comunidade se apresentarem ali. E a gente, para engajar, a cada 2 encontros que as pessoas participam, a gente dá um Open Badge, uma medalha digital registrada em blockchain, como uma pessoa ser integrante daquela comunidade de especialistas, e a ideia é a gente ir gamificando um pouco essa participação para estimular, usando também blockchain, essa participação. Ao final de cada encontro, a gente também dá uma NFT como Proof of Attendance, né, como um meio de provar que a pessoa foi ali, um NFT celebrativo daquela participação da pessoa naquele encontro. A gente também promove uma curadoria de notícias. Todo dia tem notícias que a gente pesquisa em sites, jornais sobre blockchain, assim como uma curadoria de eventos nacionais e internacionais para que as pessoas possam se programar para participar. Também uma curadoria de vídeos, esse, por exemplo, que está sendo gravado, a gente posteriormente vai colocar todos os vídeos que têm relevância, que a gente acha interessante, não só do projeto, mas de outros parceiros ou que falem de blockchain, a gente coloca numa playlist. E também como
artigos e publicações sobre blockchain e do projeto também ILIDA. Temos também uma seção de oportunidades, em que a gente vê a possibilidade de colocar editais, call for papers, hackathons. Temos um mapa interativo com iniciativas, já com mais de 500 iniciativas em blockchain, em que é possível a gente filtrar por entidade responsável, se é a universidade, se é uma startup, se é o setor público, por categorias, né, usado para rastreabilidade, para tokenização, e também pelo tipo, é um curso, uma aplicação, é um grupo de pesquisa, então a gente coloca e é possível, vou ter um print screen também para a gente falar um pouquinho dele, a gente consegue visualizar geograficamente em que lugar está no Brasil. Casos de uso, como foi visto um pouquinho ali na home, a gente já tem mais de 100 casos de uso catalogados ali para que as pessoas tenham um pouco entendimento de como é possível usar blockchain. E também a gente tem uma seção em que a gente consegue ver os indicadores da produção científica, o que tem sido produzido cientificamente sobre blockchain por pesquisadores brasileiros. E eu vou falar um pouquinho também mais adiante dessa sessão. E falando um pouquinho, sim, né, já que o tema é a gente falar de gestão da informação e do conhecimento, como é que foi o processo de criação do observatório? Primeiro, a gente fez um levantamento, a gente fez um benchmark com diversos observatórios internacionais sobre outras temáticas para entender o que é um observatório, né? Além de observar, o que traz, que sessões costumam ter nesses observatórios, para a gente entender como a gente queria que fosse o nosso Observatório Nacional de Blockchain. Então, foi feito esse levantamento e um estudo comparativo adequando ao que a gente se propunha a fazer. Na sequência, a gente começou a planejar, né? Quem que é o público que vai usar esse observatório? E aí a gente começou a fazer uma série de experimentações, assim, como é que seria essa navegação? A gente usou o Miro e foi colocando o conteúdo, como é que a gente poderia colocar nas sessões, como que a gente poderia agrupar esse conteúdo, e a gente foi fazendo vários exercícios, né? Exercício iterativo, né? Alterando, vendo o que ficaria melhor para o usuário. E a gente pensou numa estratégia de monitoramento dessas informações, né? O que a gente vai monitorar, como implementar para que esse observatório fique constantemente atualizado. Então, o que a gente pensou em monitorar? Que aplicações e casos de uso? Quais são as iniciativas de PDI? Quais são as tendências no setor? A gente também pensou em monitorar as notícias, eventos, oportunidades, vídeos e publicações, produção científica, startups e empresas que atuam com blockchain. Como? A gente acompanha, a gente listou uma série de sites e blogs que a gente está acompanhando. A gente está realizando, a gente realizou e pretende continuar realizando uma série de entrevistas com pesquisadores. Por meio desse levantamento da produção científica nacional, a gente chegou aos artigos mais citados e a gente entrevistou uma série de pesquisadores e pesquisadoras para entender a visão de futuro, como o Brasil está no desenvolvimento dessa tecnologia. E a gente tem publicado essas entrevistas na nossa página do LinkedIn, no nosso site, e também vai lançar uma publicação ainda esse ano. A gente tem a participação da comunidade, a gente consegue ali receber por meio de e-mail ou formulário uma startup, um evento, uma publicação, dicas de conteúdo que a gente pode colocar e inserir no nosso observatório. A gente buscou em várias bases de dados, vou mencionar algumas delas aqui na questão de artigos, mas também em outras fontes de dados estatísticos e setoriais, né, a Associação Brasileira de Startups, grupos de pesquisa, CNPq, enfim, uma série de dados, bases de dados que estão abertas, também foram fontes de dados, e repositórios nacionais também, com informações sobre estudos, né, sobre algo que pudesse ter blockchain para a gente poder sempre estar monitorando. E as maneiras que a gente implementou, né? A gente tem um formulário, um e-mail, a gente faz essa curadoria humana, também tem ferramentas para fazer web scraping na web, para pegar sempre essas informações e passa sempre pela curadoria humana. A gente tem uma equipe com jornalistas
científicas, né, para trabalhar nessa produção também dessa curadoria dessa informação. A gente tem analista de desenvolvimento, a gente tem toda uma equipe de disseminação científica para tornar sempre atualizado o nosso observatório. A gente participa de eventos na área para poder ter contato com as pessoas desse ecossistema, com empresas, então a gente está sempre se atualizando também em eventos, alertas e monitoramento especializado, e a gente usa também o apoio da IA, tanto para nos dar esses alertas, tanto para resumir, para categorizar. A gente também já usou o apoio para nos ajudar, mas também sempre com a curadoria humana. E o processo de criação, né, depois desse planejamento, a gente foi para o desenvolvimento. Então, tem toda a parte de layout, de design, das cores, identidade visual. Processos, a gente aqui tem processos para saber quem está responsável pelo quê, quais são os processos de atualização do conteúdo para depois ir para o desenvolvimento, né? A gente tem um acompanhamento no Trello para a gente saber é, todos visualizarem, mesmo se aquela tarefa não está com aquela pessoa, mas para ter essa visualização, porque é muito conteúdo, né, que a gente tem. A grande, o coração desse observatório é a nossa base de dados, então a gente tem que fazer uma boa gestão da base de dados, né? A gente começou quase um ano antes, em julho de 24, a pensar nessa base de dados para o observatório ser lançado em abril de 25, né? Tem toda essa questão da importância dessa curadoria e também de produção própria de conteúdo. Como eu falei, essa base de dados, ela começou, mas ela se mantém atualizando constantemente, né? A gente atualiza constantemente essa base de dados. É um grande documento com uma base de dados relacional. Então, são tabelas estruturadas em linhas e colunas relacionáveis ali. A gente tem essas informações para todas as seções, elas espelham as seções do site. A gente criou também um livro código em que a gente categoriza os dados inseridos, né, com o objetivo de facilitar essa estruturação. Dentro do projeto Lida, uma das fases, inclusive, para que serviu de insumo para os editais que eu mencionei, que a gente abriu para chamar grupos de trabalho da academia e startups, foi chegar a alguns setores estratégicos e algumas possibilidades de aplicações em blockchain, porque o projeto ele se propunha aí, como eu falei, além da parte financeira, que já está mais consolidada, até pelo propósito do projeto, pelas instituições que estão envolvidas nele, de ter um interesse público. Então, a gente aproveitou essas categorias que já existiam, que foram levantadas por pesquisadores do projeto, só que eram muitas, né? Eram, por exemplo, 30 e tantas categorias. Então, a gente acabou usando até IA para fazer uma clusterização, para ter menos categorias, inclusive para o mapa e para os casos de uso que eu vou mostrar, para não ficar uma grande quantidade de informação no site. E a gente criou um livro código para saber, essa seção ela é sobre é, a produção científica nacional. O que que tem ali? O que que se propõe aquela seção? Qual a categoria? Então, a gente tem ali toda uma descrição para que não tenha dúvida, para que a gente entenda exatamente se aquela informação ela está no seu local adequado, né? O que que aquela informação ali está no mapa de iniciativas e por que que ela não está, talvez, em caso de uso. Então, a gente tem ali explicando, as iniciativas, elas são as iniciativas pontuais que a gente vai colocar ali, e para entrar no mapa, ela precisa de tais e tais descrições. Ela precisa de uma descrição, ela precisa de uma localidade, porque ela vai ter que ser georreferenciada, a gente precisa ver se ela está em quais categorias, qual é a entidade que é responsável. Então, a gente tem todas essas explicações no livro código. E o que é um caso de uso, por exemplo? É quando a gente tem diversos exemplos naquela aplicação de aplicar a tecnologia que a gente consegue colocar e descrever e colocar as fontes. Então, a gente tem exatamente quantos caracteres são necessários para cada seção. Esse livro código, ele nos orientou e nos orienta até hoje a atualizar o nosso site. E, como eu mencionei, as categorias aqui do mapeamento já feito anteriormente pelos pesquisadores
do projeto ILIDA. Então, aqui é só um print, ele é um mapa dinâmico, em que aqui a gente consegue deixar o olhinho aberto ou fechado para poder verificar. A gente só quer de ativos digitais, então a gente consegue ver só as informações de ativos digitais ou de energia, né? A gente pode ver por categorias, a gente vai filtrando. A gente consegue ver também, como eu mencionei, qual é a entidade responsável aqui, né? Também é possível fazer esse filtro. E aqui qual tipo, né? Ah, é um curso, é uma aplicação, né? Uma solução, é um grupo de pesquisa. Então é possível ver. E a gente consegue com isso ver que tem uma grande concentração ainda aqui no sudeste do Brasil. A gente, claro que essa não é um mapeamento exaustivo, a gente tem mais de 500 iniciativas, mas a ideia é que a gente receba cada vez mais das pessoas, com exemplos, né, que a gente vá conseguindo aqui, populando essas informações aqui, mas aí a gente ainda observa que há uma grande concentração nessas regiões aqui. E aí ele é bem dinâmico, você vai aproximando, você pode ir vendo por endereço aqui também essas informações. Ainda vivemos Tratado de Tordesilhas, ainda as, os recursos não são os mesmos ainda para todos, né? Ainda tem essa concentração. Aqui, nas categorias dos casos de uso também, a gente consegue ver assim, casa de aposta online, é a questão de automatização de processos, contratos e transações. Aqui, Proof of Attendance, como eu mencionei, essa NFT que a gente distribui, um exemplo de Proof of Attendance, é uma tokenização de ativos, porque quando a pessoa acaba aceitando esse NFT, ela dá algum dado dela, no caso é um e-mail, que a gente pode capturar leads ali também e ver quem participou do evento, né? E um NFT. Então a gente fez aqui uma série de categorizações, assim, né? Falando um pouco da gestão da informação aqui também, desses casos de uso, e a gente consegue pesquisar. A gente coloca nessa barra de pesquisa, consegue pesquisar só os casos de uso. A gente, como eu mencionei, tem mais de 100. A gente por semana coloca 2 novos casos de uso, e clicando aqui vai abrir um texto onde a pessoa tem mais informações e as fontes de onde a gente retirou aquelas informações para que as pessoas possam, caso tenha interesse, se aprofundar mais, ou ir no site da startup, ou ir no próprio site que trouxe aquela informação, aquela notícia aqui. É, Temos também na Home uma busca, né? Que aí a busca da Home vai buscar em todo o site as informações, mas a gente observou que muita gente até chega no nosso site a partir dos casos de uso, e a gente achou que seria interessante ter uma busca exclusiva para cá, porque é algo que a gente pensa que é relevante para tangibilizar mais, assim, para as pessoas entenderem como a blockchain pode ser utilizada no dia a dia. Porque muitas vezes a gente até usa, mas não sabe nem que tem blockchain, como o caso de cartórios, muitos têm usado, mas a gente não vê a dinâmica da blockchain. Então, aqui ela consegue tangibilizar e explicar, e até a gente pensa em inspirar, né? Caso alguém queira fazer alguma aplicação, aqui ela consegue até ter ideias, ou caso ela vislumbre, inclusive, aqui uma parceria, uma oportunidade de entrar em contato para fazer se há alguma coisa que possa ter alguma relação, ou enfim, né? É possível também ter, que a gente acredita é, que possa ser oportunidades para que esses atores do ecossistema de blockchain também consigam interagir entre eles, né? A ideia é que essa comunidade e essas pessoas que acessem acabem tendo é, uma vida própria, consigam se sentir estimuladas pelo conteúdo que a gente coloca aqui. E a gente acha que é muito importante ter parcerias, articular essas parcerias para a produção de conteúdo, tanto dessa comunidade técnica acadêmica quanto das startups. A gente fez uma parceria para visualizar os dados da produção científica com o IBIT, vou mencionar na sequência. A gente também fez um acordo com a Ecolab, que já é uma organização que atua no ecossistema de blockchain. A gente tem outras em desenvolvimento, de treinamento, então a gente entende que é importante que a gente
né, não fique sozinho, e que as pessoas queiram participar do observatório, porque é assim que vai mantendo a rede, vai mantendo vivo e cada vez mais relevante para a comunidade de blockchain. E eu queria falar um pouquinho especificamente dessa sessão, é uma sessão que eu acho que é muito interessante para outras pessoas que trabalham com bibliometria, cientometria, com dados de pesquisa científica. Eu acho que tem bastante inputs e insumos para entender, por exemplo, quem são os pesquisadores ativos, que áreas estão publicando mais, quais são os setores que estão sendo mais investigados em blockchain. A gente usou como base de dados a OpenAlex, a Biblioteca Sol da Sociedade Brasileira de Computação, o Google Scholar. A gente fez um string de termos relacionados à blockchain e o nosso foco foi em pesquisadores brasileiros. Então, teve essa representação temática, a gente extraiu os dados dessa base de dados que eu mencionei, todo um tratamento com alguns pesquisadores bolsistas nossos para poder usar o até IA para ajudar para validar se realmente aqueles artigos estavam relacionados de fato à blockchain, para a gente ter cada vez mais essa limpeza desses dados. E o IBICT, nosso parceiro, por meio do BR-CRIS, conseguiu fazer uma visualização, uma série de dashboards, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês. É claro que é muito dinâmico no site, eu dei os prints aqui só para vocês terem uma ideia e ficar com gostinho de quero mais para poder acessar o site, para poder dar uma mapeada nele também. Então, essa foi a string, a busca booleana que a gente fez. Sempre tinha que ter um vínculo com uma instituição brasileira, porque a gente queria ter o foco na produção científica nacional, e a gente excluiu pesquisas que não tinham a ver com o tema. Então, a gente consegue ver aqui uma série de documentos, né? A gente antes não tinha incluído tese e dissertações, então a gente até esqueci de colocar aqui como base nova o OASIS, a gente também do IBICT, a gente incluiu tese e dissertações, em sua maioria que são artigos, e a evolução temporal, lembrando que as bases de dados ainda demoram um tempinho para carregar, então 2025 não está completo, e até 2024 ainda falta um pouquinho, mas a gente consegue aqui pensar é, quem quiser depois tentar entender, por exemplo, por que teve essa queda aqui nesse ano, mas enfim, conseguir ver um pouquinho da evolução temporal. Aqui os tópicos, aplicações de segurança, IoT e as palavras-chave dos próprios artigos, né? Então, contratos inteligentes, rastreabilidade, compartilhamento de dados, que são os maiores aqui. Então, a gente consegue visualizar o que está sendo pesquisado, é, ver aqui por quem, os autores, como a gente tem um foco, né, também no Brasil, a maior parte aqui, o idioma foi o português, né, claro que tem outros, porque são publicados também em outros periódicos internacionais, né, enfim. E aqui a gente consegue ver os artigos e ter essas informações. Aqui são os países, na verdade, aqui são os países e aqui o idioma, Brasil e aqui o idioma. E a gente também tem, a gente está desenvolvendo mais ainda, grafos de análise de redes sociais para a gente entender quem são esses clusters. Aqui a gente vai ver, ele é dinâmico, quando você está online você pode clicar e aí ele vai aparecendo o nome assim, dos outros pesquisadores, mas quem são os pesquisadores com coautoria entre si, e a gente consegue entender um pouquinho as instituições com quem há essas relações na área de blockchain. Até porque é uma temática que ela é transversal. A gente vê em computação, a gente vê administração, a gente vê a parte de logística, diversos campos aqui, estudando saúde, estudando blockchain. E tudo isso, aqui está um QR Code para o nosso observatório, é só ir na seção de conhecimento. Toda essa parte que eu falei do planejamento, esse benchmarking com os observatórios, esse estudo comparativo está disponível publicamente para quem quiser saber como a gente fez ou para quem quiser desenvolver um observatório em outra temática e quiser saber se essa metodologia nossa pode ser útil ou não, está nesse de planejamento. No desenvolvimento e implementação, ali tem todas as informações do livro-código, tem um livro-código, na verdade, ali, como a gente fez, tem essa parte da curadoria mais detalhada, essa parte da produção científica, é, como a gente fez também com mais detalhes, a gente fez uma coisa
bem detalhada para servir mesmo que essa metodologia possa servir para que outros observatórios possam se inspirar. Porque a gente achou muito útil essa parte de benchmarking quando a gente fez o nosso, só que o nosso a gente fez olhando os próprios observatórios, né? A gente conseguiu um ou outro com maior detalhamento. E a gente achou que se a gente pudesse oferecer isso para uma organização ou para uma pessoa que quiser fazer e replicar algum observatório ou desenvolver um observatório, isso poderia ser bastante útil. Então, tá, esses dois documentos estão disponíveis para o download, para quem quiser. E também, como estratégia de disseminação, a gente lançou esse é o QR Code para vocês me seguirem no LinkedIn. Porque a gente viu que muitas vezes é difícil a pessoa voltar no site para buscar alguma coisa especificamente, como eu mencionei, a gente atualiza as notícias diariamente, os eventos também a gente tem uma atualização constante, as oportunidades, os casos de uso, dois a cada semana. E todo o outro conteúdo a gente busca sempre colocar através da nossa busca ativa e também recebendo as informações da comunidade. E aí, uma rede social, que no nosso caso a gente escolheu o LinkedIn, teve uma pesquisa até de um evento da RNP, o WRNP, que a gente viu que diversos pesquisadores acessavam, e a gente observou que é importante uma rede social mostrar um pouquinho, né? O que tem de novidade, isso faz as pessoas até irem para o nosso observatório novamente, quanto pegar aquela informação ali. Isso nos ajuda até a formar uma rede, a gente já está com mais de 750 seguidores lá no observatório no LinkedIn. E a gente aqui, eu deixo encerrando, né, um convite à colaboração, né, porque o observatório, ele é vivo, está em construção permanente. Para que ele se mantenha vivo, né, é preciso que ele fique relevante, com isso é importante ter iniciativas, casos de uso, ou até participação nesses encontros, né? Então a gente recebe esses conteúdos, projetos, eu convido vocês a nos seguirem no LinkedIn e também a participar, se for do seu interesse, blockchain, a nossa comunidade de especialistas, né? O nosso próximo encontro vai ser nessa sexta-feira, de 2 às 3. A gente vai falar de um projeto da UF, com o professor Diogo, sobre identidade digital descentralizada. E fica o convite também para, caso vocês queiram também, não só sobre blockchain, né, mas também de qualquer dúvida sobre esse processo de gestão da informação e gestão do conhecimento, a gente está à disposição por meio desse e-mail também, contato@observatorioblockchain.org.br. E aqui eu fico à disposição para a gente trocar informações ou responder alguma dúvida que venha a surgir. Opa, muito obrigado, Larissa. Nós temos alguns minutos ainda. Vou abrir aqui para assistência. Se alguém tiver alguma pergunta aí para a Larissa, por favor, levante a mão aí que a Larissa responde. Bem, então eu vou começar com a primeira pergunta, Larissa. Você pode falar um pouco mais da comunidade de especialistas, né? Se está estruturada aí, a gente dá a impressão que seria uma comunidade de prática, né? Se você pode falar um pouco mais sobre isso. Sim. A nossa comunidade de especialistas, ela é uma evolução do que na RNP a gente tem uns comitês técnicos. E existiu o comitê técnico de blockchain no passado, só que ele era muito voltado para a academia. E eram muitos pesquisadores que pensavam e tinham, no final, até um documento da visão do futuro. E o projeto Ilíada surgiu das discussões desse CT blockchain. Ali foi discutido a necessidade desse projeto, com todas essas vertentes, para além do observatório, mas também já pensando no observatório, foi fruto dessa discussão. Quando a gente enfim, né, submeteu esse projeto e ele recebeu o financiamento e ele foi implementado, a gente pensou, a gente precisa relançar essa comunidade, esse CT, esse comitê técnico, mas para além da academia. Por isso que a gente até botou o nome, outro nome, né, porque ele não é apenas um comitê técnico, mas ele agrega ali também pesquisadores, a gente tem, mas aí a gente percebe, a gente tem mais de 300 pessoas interessadas, porque a gente tem esse formulário para a gente entender o que que a pessoa quer com a comunidade, tanto o que que ela quer dar e o que que ela quer
pegar da comunidade que ela tem ali para oferecer. É, e a gente estruturou, então tem pessoas da academia, startups, pessoas de outras instituições do setor público. Para participar, a gente tem todo um chart descrevendo quais são os propósitos. A gente quer ali trocar experiências, é, pegar conteúdo que a gente possa colocar no observatório. A comunidade também serve para atualizar o observatório ali com conteúdos, então todas as pessoas ficam convidadas a contribuir para o observatório. E nesse primeiro momento, né, a gente começou virtualmente, né, de 15 em 15 dias, a gente tem um encontro online, que os grupos de trabalho, na verdade, agora a gente está com 13, divididos entre grupos de trabalho e startups que receberam esse financiamento, esse apoio para o desenvolvimento de aplicações ou de pesquisa em blockchain, que estão apresentando os seus resultados. E ali é a oportunidade deles apresentarem e tem toda uma troca entre os participantes. Então, um exemplo, tem um deles que apresentou sobre blockchain pós-quântica, que dizem que o computador quântico pode vir a quebrar a blockchain, então já tem pesquisa para que a blockchain seja resistente a esse computador quântico. Então, ali tem debatido, né, tecnicamente como isso pode ser feito. Então, a gente entende, né, olhando assim para a parte de gestão do conhecimento, que é uma grande troca de conhecimento tácito ali entre essas pessoas, né? É, e a gente está propondo a continuar, né, sempre com esses encontros e produzir publicações, artigos para o Observatório, para o LinkedIn e promover entre eles trocas. Muitas pessoas acabam conhecendo outras ali que são importantes para uma troca entre eles, não só ali no grupo, nesse encontro quinzenal. Oh, legal, Marisa. Uma curiosidade, né? Eu vi que, então, que a comunidade de vocês, né, além de pesquisadores, né, startups, a pergunta as empresas, elas podem ter acesso a essa comunidade? Podem, a gente tem alguns representantes de empresas. Eu estou falando de startups porque a gente acaba tendo bastante, assim, empresas é, menores, startups que estão desenvolvendo a tecnologia, mas podem entrar. O que tem que ter ali de interesse em comum é blockchain, né? Porque é o que a gente vai debater, tanto uma aplicação quanto uma parte técnica, né? Então, essa que o que une todos ali da comunidade de especialistas em blockchain. Muito legal. Mas alguém mais tem aí alguma curiosidade, alguma pergunta aí para a Larissa? Bem, gente, então, olha, aí, ao chegarmos aí ao fim deste evento da KM Week 2025, agradecemos a todas as pessoas aí pela presença e a participação, né? A todos aos parceiros que divulgaram esse evento, né? Em especial a Larissa Turner por aceitar o nosso convite e nos apresentar aí o Observatório Nacional de Blockchain e compartilhar conosco a estratégia de gestão do conhecimento do Observatório. Esperamos que este momento tenha sido inspirador e que todos vocês continuem explorando as muitas oportunidades de aprendizado oferecidas pela SBGC e pela KM Global Network, KMGN. A SBGC oferece uma comunidade acolhedora e colaborativa, pronta para apoiá-los em sua jornada de gestão do conhecimento. Acompanhe nossas redes sociais e o nosso site para se manterem atualizados sobre eventos, workshops e programas educacionais que podem aprofundar seus conhecimentos e expandir suas redes de contato. Por fim, incentivamos todas as pessoas que continuem compartilhando suas experiências e contribuindo para o crescimento contínuo da gestão do conhecimento em suas organizações e comunidades. Obrigado por fazerem parte desta edição global da KM Week 2025. E até uma próxima oportunidade. Obrigada Pode a parar de todos. gravar. Obrigada, Desculpa. Antônio. Pode falar, Ah, Raíza, por favor. agradecer a você mais uma vez e a todos presentes aí. Legal. Obrigada. Valeu. Muito boas informações aí. Acho que atiçou a minha curiosidade aí sobre o blockchain. É, excelente. Obrigada a Parabéns. vocês. Depois a gente vai colocar lá a gravação também. Tá, vou Até parar a mais, gente. gravação.